Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 6 de agosto, solenidade da Transfiguração do Senhor. O Evangelho é de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa da transfiguração do Senhor nos convida a refletir sobre a divindade de Jesus e sua presença entre nós. Não para nos acomodarmos nessa certeza, mas
para nos sentir fortalecidos, impelidos para a missão de transfigurar as realidades de injustiças que carecem de ajuda de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela transfiguração do Senhor, como os discípulos Pedro, Tiago e João. O Evangelho mostra Jesus que chama 3 de seus discípulos à parte e os leva para o alto de uma montanha. Montanha e seus derivados, já vistos em outros momentos, são lugares de encontro com Deus e de desafios. Foram chamados Pedro, Tiago e João, seu irmão. Por que esses 3 e não outros? Dizem alguns estudiosos das Sagradas Escrituras que esses 3 discípulos foram chamados porque talvez fossem os que mais precisassem ter, naquele momento, as suas vidas transfiguradas. Pedro foi aquele que negou Jesus em algumas ocasiões. Além disso, teve dificuldades de entender o projeto de Jesus. Seu messianismo, quando Jesus ensinava sobre a dimensão do serviço, através do gesto simbólico de lavar os pés uns dos outros, Pedro resistiu e não queria deixar que Jesus lavasse seus pés. Depois da explicação de Jesus, ele continuou a não entender e queria então que Jesus lhe lavasse o corpo todo. Também quando Jesus dizia que o Messias tinha de sofrer muito, que seria perseguido e morto, ressuscitaria e que ressuscitaria ao 3º dia, Pedro quis desviá-lo do sofrimento. Jesus o repreende, chamando-o de pedra de tropeço e de Satanás, porque pensava pequeno, pensava como os homens e não como as coisas de Deus. Desse modo, Pedro carecia de ter a vida transfigurada, pois a ele seria confiada uma grande responsabilidade. Assim, ele foi um dos convidados a ir com Jesus para a montanha da transfiguração. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aqueles cuja mãe queria que Jesus concedesse a sua glória um lugar de destaque à sua direita e à sua esquerda para os seus filhos. Ou seja, queriam privilégios. Seguir Jesus apenas por interesse é sinal de carência e de transfiguração da vida e dos ideais. Assim sendo, eles foram os que tiveram a graça de ver o outro lado de Jesus, a sua dimensão divina. Durante a transfiguração, eles ficam radiantes, muito alegres, e isso fez com que quisessem eternizar aquele momento à sua maneira, construindo ali 3 tendas, isto é, se acomodando. Jesus, porém, não permite tal coisa. Quem tem a vida transfigurada não deve se acomodar no alto da montanha, mas deve descer para a planície e ir ao encontro daquelas pessoas e situações que precisam ser também transfiguradas.
Para que isso ocorra, é preciso reconhecer Jesus como Filho amado de Deus e lhe obedecer. É o que Jesus pede a todos nós, no alto da montanha, de nossas igrejas e comunidades, de nossas paróquias. Quem faz esse encontro revelador, transformador, não se acomoda, mesmo que o lugar seja bom, agradável. Não podemos ter medo de enfrentar a realidade e seguir Jesus. E Jesus diz isso para os discípulos. Ao pedir que não tenham medo e que se levantem. Não podemos ficar o tempo todo prostrados, rezando. É preciso agir. Assim sendo, precisamos ter adiante de nós o exemplo dos profetas Elias e de Moisés. A coragem que esses homens tiveram para ouvir e colocar em prática o chamado de Deus. Que saibamos perceber os sinais da transfiguração de Jesus na nossa vida. E que esses sinais nos transformem como transformaram a vida de Pedro, Tiago e João. Que não nos acomodemos armando nossas tendas nos lugares onde nos sentimos bem, mas estejamos sempre prontos para ir ao encontro das pessoas e das realidades que precisam da nossa ajuda. Enfim, que a transfiguração do Senhor transfigure verdadeiramente a nossa vida cristã. Esta reflexão foi tirada do livro Reflexões para os Domingos, Solenidades, Festas e Memórias, do padre José Carlos Pereira, da editora Paulus. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado, compartilhar de sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dê sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, por intercessão da nossa padroeira Imaculada Conceição, São José e Santa Clara. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.